que eu não concordo. Inclusive uma postura de indisciplina. Concordo. Vocês me conhecem bem. Cara, eu sou um cara que eu sou extremamente disciplinado. E eu, como jornalista e também como Vene Casagrande pessoa... E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos conferir aqui as informações do Flamengo, né? E a preparação do jogo contra o Olímpia, né? Pela Libertadores. Lembrando que o jogo é quinta-feira pela Libertadores. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, acesso, que a gente não vai ajudar bastante. Crédito SBT Esporte. Vamos ver aqui o que o Vene Casagrande vai trazer de novo, né? Em relação ao mercado da bola. Lembrando que a janela de transferência fecha-se hoje de meia-noite, tá certo? Caso a janela feche, o Flamengo vai poder contratar aqueles jogadores que estão em fim de contrato, né? Que encerraram o contrato antes da janela. Vamos pro vídeo, certo? Jogador mais esperado apareceu. Pedro voltou aos treinos depois do episódio de sábado, em que tomou um soco do preparador físico Pablo Fernandes. Ontem, o camisa 9 não foi ao treino no Ninho do Urubu e a assessoria do atleta disse que ele sentiu dores no rosto e não estava confortável. Durante a noite, Marcos Braz e Bruno Spindel se reuniram com os empresários e também com o pai de Pedro para falar sobre todo o processo e entendê-lo. Depois do encontro, o vice de futebol Marcos Braz seguiu para a casa do atacante, onde conversou com o atleta. Não foram citadas possíveis multas por conta da falta ao treino, nem por ele ter se recusado a se aquecer em campo. Ontem, Sampaoli também conversou com o restante do elenco sobre a demissão de Pablo. O treinador também pediu para que o grupo ficasse cada vez mais unido, por conta das grandes disputas que o time tem pela frente. Na quinta-feira, o Flamengo tem o primeiro jogo contra o Olímpia do Paraguai. A partida será no Maracanã e de casa cheia. Como o rubro-negro terminou em segundo lugar na fase de grupos, a vaga será decidida fora de casa. Sampaoli quer ir com a força máxima para sair na frente do duelo. O técnico espera já poder contar com Davi Luiz e Léo Pereira, que ficaram fora do último jogo. Além deles, Eric Pulgar e Ayrton Lucas, que seguem tratando de lesão, vivem a expectativa do retorno. Depois dos últimos acontecimentos, a equipe e a torcida espera que não afete o desempenho dos jogadores, para que saia com um bom resultado desse primeiro duelo pela Libertadores. E porque esse programa é uma Fla-Press doida, e a gente sabe disso, né? Quem joga hoje é Fluminense na Libertadores. O tricolor das Laranjeiras. Isso aí, daqui a pouquinho a gente vai falar do Flu. Daqui a pouco, depois do Flamengo, mas antes, Vene Casagrande, você me falou um detalhe interessante em relação à janela de transferência, a janela de verdade, né, do futebol, não é aquela bobagem que a gente tava falando aqui, não. A janela fecha daqui a 2 dias, todo mundo sabe disso, 2 dias, fecha, né? Amanhã. Amanhã. Então, quarta-feira a janela tá fechando. Mas tem um detalhe nessa janela. Qual é esse detalhe, Vene? Então, muita gente não sabe disso ou não lembra disso, mas, exemplo, a janela de transferência fecha nessa quarta-feira para jogadores que têm contrato com outros clubes. Já que a gente vai começar falando de Flamengo, vamos pegar um bom exemplo aqui, que é o Wendel. O Flamengo tenta nessa reta final a contratação junto ao Zenit. Mas o jogador que está sem contrato com outro clube, vou pegar um outro exemplo especulado aqui no Vasco. O Lanzini, por exemplo, está sem contrato. Diego Costa? Diego Costa. O Diego ele Costa pode ser contratado depois do fechamento da janela, porque ele não tem contrato com outro clube. E o prazo de inscrição no Campeonato Brasileiro, se não me engano, vai até o dia 8 de agosto. 25 de agosto. 25 de agosto. Então, assim, tem muito tempo para contratar jogador que está sem contrato com outro clube. Agora, o jogador que tem contrato vigente com uma outra equipe, a janela de transferência fecha nessa quarta-feira. Então tem um respiro aí, e como eu falei brincando, mas é verdade, tem muito jogador bom no mercado que tá aí, que não tem contrato, né? Sem dúvida, Fernanda. E aí a gente chama a atenção de novo para o mapeamento de mercado, né? Você tem o chamado passe livre. Esse jogador não tem contrato com ninguém, esse jogador é livre. E aí o clube que estiver negociando com esse atleta, inclusive foi o exemplo que a gente trouxe aqui, o Paulo Brax vai viajar entre hoje e amanhã para poder negociar com o Diego Costa lá em Madrid. Então ele pode negociar com o Diego Costa nessa semana e o Diego Costa, por algum problema, chegar na próxima semana, caso ele aceite, né? E até dia 25 você pode inscrever. No caso do Vasco, a urgência é muito grande. Sim. Mas o Flamengo, por exemplo, sei lá, tô dando um exemplo qualquer, tá? Isso aqui não é informação. Se o Flamengo quiser o Lanzini, que já trabalhou com o Sampaoli na seleção argentina, vai lá no Lanzini, conversa com ele, fechou a janela, não tem problema. O Lanzini pode chegar na próxima semana, então até dia 25 de agosto, os jogadores que são chamados passes livres podem assinar contrato. Vene Casagrande, qual é a situação do Pedro? Vamos lá, vamos atualizar a situação dele. Ontem ele não foi ao treino e a gente falou aqui no programa que ele justificou dores no rosto para não comparecer ao treino e foi ao dentista. Na parte da tarde, os empresários do jogador foram ao CT Ninho do Urubu e conversaram com a diretoria do Flamengo. Após essa reunião, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, foi junto com os empresários do Pedro à casa do Pedro conversar pessoalmente com o jogador e também com os familiares do jogador.
Nessa reunião ficou tudo certo, acordado ali, enfim, essa briga não existe mais, digamos assim, e o Pedro compareceu nessa terça-feira e vai dar continuidade à preparação dele junto ao Flamengo para pegar o Olímpia na quinta-feira. Ah, Vene, o Pedro vai ser titular na quinta-feira? Eu acho que não, obviamente que não, até porque o Gabigol está à disposição. Não estava sendo também, não né? estava sendo antes. Agora, se você me perguntar assim, Fernanda Maia, o Pedro vai deixar o Flamengo? Por conta dessa confusão toda, não. Ele não vai deixar o Flamengo. Ele pode deixar o Flamengo se algum clube do exterior faz uma proposta ao Flamengo, o Flamengo aceita e também faz uma proposta ao jogador, o jogador também aceita. Só que não é mais agora também, né? Em Porque 24 horas, né? até amanhã... Não, porque assim, a janela de transferência na Arábia, vamos dar um exemplo, fecha só em setembro. Entende? A janela de transferência fecha aqui para contratação no Brasil. Para contratar, É isso não aí. para sair. Para sair. Pô, mas eu tava animada. Então, assim... A da Arábia só fecha em setembro. E se a gente for parar e analisar, que a absurdo. tendência é que aumente a procura de clubes árabes pós-fechamento na Europa. Porque eles estão focando em jogadores que estão na Europa nesse momento. Depois que acabar a possibilidade de contratar jogadores na Europa, certamente eles vão mirar o mercado brasileiro. E vários jogadores que estão se destacando. Exemplo, o Roger Guedes do Corinthians está muito próximo. Dá mais exemplo, não. O Tiquinho, de Parou! repente, tô brincando. Até porque a gente já... O Eduardo, que é considerado rei na Arábia. Esse não volta mais agora, não. Ele Mas tá... enfim, só agora, brincadeiras à parte sobre o Pedro. Muita gente está me perguntando, o Pedro vai deixar o Flamengo por conta dessa confusão toda? Não, por conta dessa confusão, não. Agora, ele pode deixar o Flamengo se futuramente ele receber uma proposta e ele topar e o Flamengo também topar. Agora, olha essa situação aí, Pedrosa. O menino já teve... foi convocado nos Jogos Olímpicos e acabou não indo por uma decisão do Fla, por uma escolha do Fla. Ele não é banco em time nenhum no Brasil, só no Botafogo. E no... eu tô brincando? Não. Só no Botafogo no Fluminense. e no Fluminense, talvez, e no Flamengo. Porque ele bate de frente com um cara decisivo, que é o Gabigol, e a gente não tá entrando aqui quem é melhor tecnicamente. Não é isso. Claro. A gente tá falando do que o Gabigol representa e do que ele entrega em campo, né? Um cara aguerrido, decisivo, um cara goleador. Mas ele tá goleando menos, mas ele tem uma nova função, enfim. Ele é o cara hoje do Flamengo há muito tempo, inclusive. E aí esse menino ainda escolhe permanecer no Flamengo e ainda passa por tudo isso. Tem dois lados aí, né, Fernanda? É o seguinte, eu também acho que no Flamengo, inclusive, se você for pegar a maior parte da trajetória do Pedro, ele é reserva. O Pedro só é titular com o Dorival Júnior. Isso aí. Foi o único que conseguiu fazer ele jogar ao lado do Gabigol e não à toa. O Pedro foi rei da América, o Pedro foi pra Copa do Mundo, fez tudo aquilo maravilhoso que a gente sabe que ele fez em 2022. Mas a trajetória dele, que ele até fala no texto sobre provações que ele passou no Flamengo, isso tem muito a ver com a qualidade dele. Que ele sabe que ele tem qualidade para ser titular em vários clubes do mundo e no Flamengo ele ficava nessa briga de posição com o Gabigol. Agora, a reclamação dele sobre os minutos com o Sampaoli também não é verdade, porque ele jogou muitas vezes com o Sampaoli. Ele jogou muito mais do que alguns atletas que estavam no elenco e que também poderiam pleitear, por exemplo, essa vaga de titular. Eu acho que a questão do Pedro ele é reserva. E a reclamação dele é porque ele está sendo reserva e não por minutagem. Ele jogou, se eu não me engano, mais de 20 jogos com o Sampaoli. Com o Sampaoli foram 15 jogos como titular e 5 como reserva. Então, assim, cara, que reclamação é essa? Não faz sentido essa reclamação. Eu ainda estou curioso pro que o Pedro falou sobre a pressão psicológica, o abuso psicológico, porque ele tem que explicar isso. Independentemente dele ficar ou não, ele tem que explicar essa situação. Porque a reclamação dele sobre minutos não faz sentido. Eu acho que ele está muito mais incomodado por saber que ele é o reserva da posição do que, de fato, pela questão dos minutos. A gente está esquecendo de um jogador que é crucial nessa história toda e não é o Pedro nem o Gabigol. É Bruno Henrique. Com o Bruno Henrique, não tem jeito, o Pedro é ainda mais reserva. É verdade. O Dorival conseguiu botar Pedro e Gabigol juntos porque não tinha o Bruno Henrique. É verdade, um bom ponto. E é assim, o Bruno Henrique ele voltou da lesão muito bem. Então a possibilidade do Pedro jogar é realmente só quando o Gabigol não tiver à disposição. E assim, com todo respeito ao Pedro, nem o Zico tem o direito de reclamar por estar no banco de reserva. Se ele entende que está jogando pouco, ele que treine mais, mostre para o Sampaoli e também nos jogos, porque todas as vezes que ele vem entrando, ele também não vem performando da maneira que ele consegue performar. Eu não acho justo esse tipo de cobrança do Pedro. Para mim, eu acho que ele está tendo uma postura que eu não concordo. Inclusive uma postura de indisciplina. Concordo. Vocês me conhecem bem. Cara, eu sou um cara que eu sou extremamente disciplinado. E eu, como jornalista e também como
Vene Casagrande pessoa, eu nunca vou concordar com o ato de disciplina. Não tem jeito, gente. Se você quiser brigar por uma vaga no time titular, você que treine e jogue mais. Agora, ficar de cara feia e se recusar a aquecer quando o seu preparador físico pede para você aquecer, não é a postura correta de um jogador. E o último ponto, se o Flamengo tivesse mal, caído de desempenho, eu entenderia o Pedro. Mas o Flamengo não caiu de desempenho. O Flamengo do Sampaoli foi o Flamengo que respirou na temporada a ponto de pleitear os títulos. Então, assim, eu acho que é até uma atitude de não tanto de grupo, dele ficar reclamando. Toda hora esse negócio, eu não gosto de ser reserva, vou reclamar, vou cometer atos de disciplina. Independentemente do soco, que a gente já falou aqui que é errado, não tô falando do soco. É a postura do Pedro. Cara, se não tá satisfeito, se acha que tem potencial, e ele realmente tem, porque o Pedro é um craque, pra jogar em outra equipe e ser titular em outra equipe, segue a vida dele. Porque ficar assim no Flamengo com desrespeito, com indisciplina, não faz sentido também. Vocês são muito inteligentes. Não, e assim... Não, tem que encerrar o assunto. Ah, tá, foi mal. Mas você quer falar o quê? Não, assim, porque se a gente for parar e analisar, essa confusão só tá acontecendo por quê? Porque ele não foi aquecer. Põe aqui, Isso. Qual deve ser o destino... Gente, pelo amor de Deus, que o Pedrosa já falou. A gente não é a favor do justifica soco, o não soco. é isso, A gente tá não, falando de esquece outra isso. coisa aqui, Esquece pelo isso. amor de Deus. Qual deve ser o destino do atacante Pedro após a polêmica no Flamengo? Ficar no Flamengo, só fica se for titular, tem que sair do Flamengo. Só que isso tudo aí a gente já detalhou aqui em relação à janela. Não, Vene já só falou pra em finalizar o relação à assunto, Arábia. eu se eu fosse o Pedro, de verdade mesmo, assim, eu chegaria pra diretoria, não tô feliz, quero ser negociado. E aí, vamos conversar, porque eu acho que vai ser bom pra todo mundo. Ele tem esse direito, tá? Tem. Embora tenha renovado em janeiro, se a gente for parar e analisar, ele renovou 5 meses atrás. Mas ele tem esse direito de não estar feliz na empresa, no time que ele está atuando, que ele está representando. O que é normal, né? É normal. Ó, eu quero respirar novos ares, vamos conversar aí. Vocês não querem me vender para um clube brasileiro, no caso o Palmeiras, mas eu quero ir para a Europa. Vamos conversar aí a melhor possibilidade para todo mundo e pronto. E a vida vai ser melhor para todo mundo. E tem um detalhe, assim, pra gente encerrar agora, eu vou falar um pouquinho, que no início da temporada, onde a galera da imprensa pressionava o Pedro de que absurdo, esse menino há tantos anos reserva, um garoto de seleção. 22. Na outra temporada. Esse menino, no início do ano passado, esse menino que fica no Justamente banco... quando o Palmeiras fez foi a proposta. uma pressão grande. E aí depois o Dorival chega e o Dorival foi o único, como o Pedrosa já citou aqui, que conseguiu fazer o encontro perfeito entre Gabigol e Pedro, onde o Gabigol não vivia um bom momento, isso é bom de dizer, e ele aceitou mudar, ele migrou, não foi o Pedro que migrou taticamente, foi o Gabigol. Inclusive, em números, isso se reflete. O Gabigol fez menos gols do que o habitual na última temporada, porque o grande destaque em golear foi o Pedro, porque ele ocupou aquela situação de centroavante. O Dorival encontrou o par dos dois. Nenhum outro treinador, 9 treinadores que passaram, conseguiram fazer isso. E se há uma intenção do Sampaoli permanecer, o Pedro vai permanecer sendo o banco de reserva. Então, assim, talvez seja realmente o momento dessa conversa acontecer entre Pedro e Flamengo. Vamos falar do Flu? E aí, galera, qual a opinião de vocês a respeito da fala do Vene Casagrande, né? Concordo plenamente com ele, né? Em relação que a confusão só foi causada por indisciplina do Pedro, né? Mas nada justifica o soco, né? Do preparador físico. Coloque nos comentários a opinião de vocês, é certo? E se você acha que ele deve jogar quinta-feira contra o Olímpia pela Libertadores, tá bom? Créditos SBT Esporte, o link vai ter na descrição. E se é novo pra quem não se deixar o like, não vai ajudar bastante. Valeu!